Gente, como a asma é uma coisa muito comum, né? Acho que acho que o que eu mais atendi na emergência na vida foi crise de asma, tirando virose, né? Então, eu quero deixar um espaço para participação, para tirar dúvida. Eu tentei enxugar a parte teórica, certo? E aí a gente vai focar principalmente nesse atendimento de sala de emergência, porque é um mundo, né? Tem vários pontos de vista para a gente avaliar um paciente, mas aqui a gente vai focar naquele paciente que procurou um pronto-socorro, pode ser uma UPA, pode ser um hospital de maior porte. Aí o que a gente faria em cada situação, certo? Eu trouxe algumas coisas puxando para o GINA de 2023, certo? É a principal referência, mas o grosso, assim, onde a gente encontra mais informação sobre o assunto ainda é a Diretriz Brasileira de 2012, que infelizmente está um pouco antiga, mas é onde a gente às vezes ainda vai achar a resposta para as perguntas que a gente tem. O GINA nem sempre atualiza a parte de emergência, a parte de asma, do que eles chamam de exacerbação. Então, eu deixei as referências no final para a gente, mas vão ser principalmente essas duas principais fontes, tá certo? Só lembrando, aqui eu trouxe só a definição de asma, mas para chamar a atenção que a asma é uma doença inflamatória, certo? E aí toda a nossa conduta vai ser baseada nessa questão que a gente está diante de uma doença que inflama. Ela é uma doença heterogênea e ela tem esses sintomas característicos que fazem parte da nossa avaliação inicial, né? A presença de sintomas que normalmente são variáveis, de sibilo, falta de ar, aperto no peito, tosse. Alguns sintomas podem ser mais sugestivos numa idade. Por exemplo, um aperto no peito dificilmente vai ser queixa de uma criança pequena. Normalmente, a criança pequena vai manifestar mais com tosse e com própria falta de ar, de dispneia, que a mãe percebe. E também depende da condição, digamos, um sintoma desencadeado por exercício também vai depender da situação de cada criança. Então, a gente tem que tentar lembrar de todas as manifestações possíveis, como às vezes só a tosse, como às vezes só a manifestação no exercício, mas principalmente esses sintomas agudos, certo? O assunto, a gente sempre está aqui trazendo esse assunto porque, apesar da mortalidade da asma não ser grande, não ser uma mortalidade alta, a morbidade é enorme. A permanência hospitalar, a necessidade de atendimento em pronto-socorro é muito frequente. E é uma doença muito frequente também. A gente tem mais ou menos 10% da população com asma. Então, se 10% dessa população precisa procurar o pronto-socorro, sei lá, umas 3 vezes por ano, que é o que a gente mais vê, né? Ou então, no primeiro semestre, ali, todo mês está procurando a emergência. A gente tem uma carga no nosso serviço muito grande da asma. E ela é a doença crônica mais frequente na pediatria. Aqui, ali naquele gráfico, a gente está só mostrando o impacto também da idade, certo? Então, assim, de 0 a 4 anos, há um impacto muito grande na morbidade dessa faixa etária. Falando principalmente em gatilhos, eu acho que pulou um. Eu tinha botado outro. Acho que esse slide está fora do lugar. Eu volto para cá depois. E como é que a gente vai caracterizar a crise em si da asma, né? Já que é uma doença heterogênea, que se manifesta com altos e baixos, o que é que vai ser a crise? É uma coisa que pode ser subjetiva, mas vai ser o aumento progressivo dos sintomas. Então, a gente tem, às vezes, aquele paciente que ele está fazendo sintomazinhos leves ao longo da vida dele, da semana, de uma vez por semana, ele precisa usar o aerolim dele. Esse paciente ele não está claramente em crise, mas esse aumento
progressivo dos sintomas vai fazer ele entrar numa crise de asma. E, às vezes, esse uso frequente de medicação já está trazendo para a gente uma ideia de que esse paciente está perto de entrar em crise. Para uma mãe ou um paciente maiorzinho que já tem essa percepção, ele já sabe que ele vai entrar em crise em breve. E os sintomas, principalmente a falta de ar, tosse na criança é um sintoma importante, sibilância e o aperto no peito. A outra definição de crise de asma é a alteração da função pulmonar. Só que, na pediatria, a gente vai ficar basicamente com essa primeira definição, certo? Porque essa alteração da função pulmonar é baseada no pico de fluxo, que, além de ser difícil, é pouco disponível, é difícil de executar, porque eu não sei se vocês já viram, é uma garrafinha assim que a gente sopra, tem um cursor, e aí, dependendo da força mesmo do pico de fluxo, vai ser definida a capacidade daquela criança ou daquele adulto naquele momento. É possível fazer em pediatria, só que ele depende da altura. E aí a gente tem tabelas para seguir, então é difícil a gente usar isso na nossa prática. É possível, mas é pouco disponível. Então a gente vai se basear principalmente no aumento dos sintomas mesmo. E aí onde eu queria chegar? A crise, ela geralmente tem um gatilho. E essa questão de procurar o gatilho, ela é importante não só para a família conseguir o controle, mas para a gente que está atendendo. Porque quando a gente tem um gatilho viral, a gente tem um paciente muito mais difícil de responder à terapêutica. Acho que todo mundo também já sentiu isso, né? E a gente tem realmente mostrando que as crianças menores que têm essa influência dos vírus, são responsáveis, esses vírus, por 85% das exacerbações. Então, é uma causa importante, mas também é uma causa que vai, às vezes, dificultar o nosso manejo. E aí, faz parte da nossa anamnese, faz parte da nossa avaliação inicial, tentar identificar o gatilho, até para a gente preparar assim, pensar no prognóstico desse paciente. É um paciente que eu vou conseguir dar alta logo? Ele entrou em gatilho só porque ele foi jogar futebol? Ou ele realmente teve uma IVAS, uma síndrome gripal? Ou ele está com a casa dele em reforma? Então, tudo isso vai ser útil para a gente tomar decisões. Mas os principais, os alérgenos ambientais, os vírus, os exercícios têm uma importância, mas eles são menos causa de crise mesmo, de procurar emergência. As mudanças climáticas, a gente está num momento que as crianças estão procurando muito pronto-socorro, por causa dos ventos, do tempo mais seco, da polinização, da floração do caju, e isso é um fator importante e que não depende muito da gente, não está no nosso alcance conseguir controlar isso. E os poluentes têm um pouco menos peso aqui na nossa cidade, por exemplo. Tem um peso muito maior no Sudeste, por causa também do clima, né? Que às vezes faz aquela atmosfera mais com os poluentes mais próximos das pessoas, né? Eu esqueci o nome disso, desse fenômeno. E aí, voltando aqui, o que eu ia falar do gatilho é sobre o rinovírus, certo? O rinovírus é o principal gatilho da asma e é um dos principais vírus que a gente convive. Então, se torna muito difícil mesmo manejar esses pacientes. E foi visto que a presença do rinovírus foi feita a lavagem nasal do paciente, foi feito o PCR daquele material. Mesmo no paciente que não está com sintoma gripal, mas tem o rinovírus ali na mucosa, ele está deixando aquele paciente sensibilizado e deixando ele com exacerbação mais significativa do que os que não têm. Outra coisa que nem vai ter tanto repercussão no nosso atendimento da emergência, mas só uma pergunta muito frequente das mães,
Hoje mesmo a mãe me perguntou isso, né? Ah, aquela bronquiolite que ele teve, pode ter feito ele desencadear asma? Pode. A bronquiolite por VSR ela aumenta mais ou menos 3 vezes a chance de uma pessoa que já tem predisposição para asma manifestar mesmo, começar a ter sintomas recorrentes. E qualquer vírus respiratório aumenta a probabilidade de aumentar a sensibilização, os IgEs, é como se abrisse ali as portas mesmo. Por isso que é uma carga tão forte em cima da gente, né? Essa questão dos vírus, essa questão epidemiológica. Mas, vamos lá. Em relação à Covid, só reforçando, continua a mesma percepção, certo? A percepção de que a Covid não aumenta a gravidade dos pacientes asmáticos. Continua tendo isso, foi percebido, inclusive, durante a época de lockdown, que os pacientes melhoravam pela questão de exposição viral mesmo. E as medidas, justamente, de distanciamento, de lavagem das mãos, era protetora para esses pacientes, para os asmáticos. Aqui, só para a gente pensar, também, lembrando, eu falei que a asma é uma doença inflamatória, e a gente tem que levar isso em mente durante todo o nosso atendimento, e eu trouxe de novo, né? Por que a gente tem que lembrar disso? É porque, às vezes, a gente vai... o que mais... O GINA diz isso, o que mais mudou nos 30 anos que o GINA é editado é a reforçar a questão inflamatória, que antes há poucos anos atrás, a gente manejava a asma só com broncodilatador. E hoje, e cada vez mais, se percebe que não dá para manejar asma só com broncodilatador. É uma doença que inflama. E essa inflamação não tratada, ela traz repercussão futura, ela traz remodelamento brônquico, ela traz DPOC no futuro. Então, a gente tem que encarar, em cada vez que a gente está avaliando esse paciente, que a gente está diante de uma doença que inflama e que a gente tem que tratar essa inflamação. E aí, também para entender que nem sempre é só o broncoespasmo ali, o músculo. Existe muco, existe edema de mucosa, certo? Às vezes a gente está estudando e vê isso como uma diferença da bronquiolite para a asma. Mas não é tanto assim. Existe o processo inflamatório, muco e tamponamento, inclusive. Quem nunca viu um paciente asmático fazer uma atelectasia, né? Não é só por diferença de ventilação e perfusão, não. Tem a ver com tamponamento mucoso também. Essa parte das manifestações eu já tinha falado, né? Depende do grupo, de cada idade, cada condição que a gente está adiante. E eu acho que a Luana falou alguma coisa disso, mas eu não peguei a aula dela toda, então eu vou só puxar um pouquinho aqui, só lembrando da asma. Quando a gente está falando em asma, a gente pensa doença obstrutiva, eu vou fazer uma insuficiência respiratória hipercapnica. Normalmente, a gente pensa nessa ligação bem direta. Só que a gente tem que pensar uma coisa. No início da crise da asma, o paciente ainda não tem hipercapnia, certo? Normalmente, ele tem queda de PCO2. E a gente não pode ficar esperando o paciente ter uma hipercapnia para a gente agir de uma forma mais intensa. A gente tem que agir de forma intensa assim que o paciente entra na nossa frente. Assim que ele entra na nossa frente, a gente tem que tomar condutas rápidas e resolutivas. E a gente não pode ficar se baseando nisso nem para definir a gravidade do paciente, certo? Então, normalmente, o que a gente vai encontrar inicialmente numa crise é uma queda de PCO2 por causa da hiperventilação que ele está fazendo. E aí, à medida que isso vai se tornando um problema mais obstrutivo e mais distúrbio de ventilação, é que eu vou realmente ter uma retenção de CO2. Nesse momento, o paciente já perdeu o time. Clinicamente, o que vai mostrar para a gente isso é fadiga, sonolência, confusão mental, e realmente eles ficam. Quando a gente pega um paciente muito grave mesmo, ele está, às vezes, rebaixado, sem reagir tanto, só ali naquele desconforto dele. Mas isso é tardio. No início, a gente pode, inclusive, ter uma sobreposição. Só que lembrar, eu acho que a Luana deve ter falado isso,
a gente começa a ter uma real insuficiência respiratória quando o paciente tem a queda do pH. Às vezes, ele está ali compensando. Inicialmente, mesmo tendo um PCO2 elevado, ainda não vai ser um critério de insuficiência respiratória. Ele vai se tornar um paciente em insuficiência respiratória quando ele não estiver mais conseguindo o pH, manter o pH dele, né? Compensar o pH. Ali era só lembrando a fisiopatologia da coisa. O diagnóstico é fácil, é simples e é baseado em história. Na anamnese, ali, rapidinho, a gente consegue identificar um paciente que já tem, talvez, uma história prévia, tentar perguntar, né? Lembrar... Quando a gente vê um paciente sibilando, a gente pensa muito rapidamente em asma, né? Mas tentar identificar essa história dele, se ele realmente é alérgico, se ele realmente tem um fator atópico, porque, às vezes, a gente pode estar diante do paciente em insuficiência cardíaca e botar os pés pelas mãos, né? Então, um pouquinho de história patológica pregressa, vale a pena a gente fazer ali. Em menos de 1 minuto, a gente consegue perguntar se esse paciente vem tendo crise, se isso é recorrente, até para a gente também definir a gravidade também desse paciente. O paciente que está tendo mais de 3 crises por ano, que usa aerolim de forma frequente, ele é um paciente de alto risco e vai exigir mais atenção da gente. Então, sim, a anamnese é uma coisa simples, bem objetiva e que a gente já tem que fazer direcionando mesmo para definir gravidade e já tomar condutas. O tempo é importante porque isso talvez não seja uma coisa tão clara para todo mundo, mas a crise de asma, quanto mais ela demora, mais difícil fica de tirar o paciente da crise. É como se fosse exponencial, não é uma coisa tão linear, não. Quanto mais demora, mais difícil a gente tira. Então, a gente tem que perceber essa progressão para a gente ter uma definição também nossa, uma percepção melhor se esse paciente vai ter um bom prognóstico ou não. Como eu falei, os fatores encadeantes são importantes para a gente saber se esse paciente vai responder bem. E tentar, o paciente já sabidamente asmático, saber que nível de controle ele está tendo, o que ele está usando, até porque o uso do paciente já está em uso de corticoide inalatório em dose alta, ele vai exigir da gente, logo no atendimento inicial, que a gente tome condutas um pouco mais além. Por exemplo, o corticoide oral. Já eu vou explicar, mas o corticoide oral, num paciente que já usa corticoide inalatório, que já está em dose alta, ou que já estava usando corticoide oral em casa, a gente vai precisar fazer. Mas não é toda crise de asma que a gente precisa. Então, já vou mostrar, mas só para lembrar de tentar rapidinho também ver o que esse paciente usa. E, às vezes, ele também está subtratando, assim, de uma forma... a gente pode achar que o paciente já estava ali bem controlado e ele estava fazendo uma medicação totalmente errônea. E é uma forma da gente corrigir e evitar novas idas desse paciente à emergência. Então, é rápido, é objetivo, mas é muito útil a gente fazer essa anamnesezinha um pouquinho dessa história pregressa dele. Lembrar dos diagnósticos diferenciais, na bronquiolite viral, né? Principalmente a idade. A gente, às vezes, escuta que a BVA é o primeiro episódio de sibilância. Não é só o primeiro, mas a gente tentar definir, pelo menos, se é realmente um paciente que não tem história prévia e aquela diferença de ausculta também, né? A ausculta da bronquiolite é uma ausculta muito rica, tem ronco, tem crepitação, tem um paciente muito secretivo, tem um paciente muito obstruído e muda a conduta. Então, é importante a gente tentar definir se é o primeiro episódio ou se é um episódio puramente induzido por vírus. As cardiopatias, elas podem fazer sintomas muito semelhantes, a ausculta muito semelhante, então é importante a gente tentar diferenciar. Às vezes, também, o paciente pode ter uma cardiopatia, ele às vezes vem com a queixa de síncope. Quando vier com queixa de síncope, fiquem com a pulguinha atrás da orelha, ou um paciente que fica cianótico muito fácil, porque uma crise de asma, para dar uma cianose, uma síncope, ela precisou ser uma crise muito grave. E se o paciente estava ali jogando futebol e teve uma síncope, sempre se questionem se esse paciente não é, na verdade, um cardiopata, certo? Disfunção de pregas vocais e hiperventilação é mais comum nos adolescentes, é muito difícil diferenciar.
mas vai chamar atenção no exame físico. Se o exame físico no paciente em repouso está ali tranquilo, às vezes ele tem só um problema obstrutivo alto, que realmente pode ser uma confundidor. Pneumonia atípica, a gente andou tendo assim, um surtozinho agora nos últimos meses. Eu não sei se vocês perceberam, mas teve. Ainda estou pegando um ou outro paciente com uma suspeitazinha de pneumonia atípica. Geralmente, a pneumonia atípica que vai ajudar a diferenciar é a ausculta mesmo. Ele até pode sibilar, mas é um paciente que tem muito mais a queixa da tosse. A tosse é muito mais exuberante no quadro clínico dele. E, geralmente, é um paciente que não tem história prévia, né? Que nunca cansou na vida, que nunca teve esses sintomas, ou até que nunca sibilou, porque ele pode sibilar, mas lembrar dessa questão da história prévia. E o outro diagnóstico muito importante que a gente tem que ter em mente é a aspiração de corpo estranho, até porque a faixa etária que mais procura a emergência por crise de asma também é a faixa etária de maior risco de aspiração de corpo estranho. Muda totalmente a conduta e a gente precisa, pelo menos, lembrar dessa possibilidade para direcionar o que a gente está conversando com a família. Observar na ausculta, se tiver a asma, ela não vai trazer uma ausculta totalmente homogênea, simétrica. Na verdade, ela é muito heterogênea. Mas chamar a atenção à ausculta que é muito localizada, certo? A ausculta muito localizada lembra a gente de pensar o que pode ter anatomicamente ali, que não é só essa questão inflamatória. E pode ter diferença. Eu vou falar mais na frente que a gente não vai fazer raio-x para todo mundo, mas se eu suspeitei de aspiração de corpo estranho, precisa, o raio-x a gente pode pedir para fazer ins e expirado para tentar detectar uma diferença, e às vezes ainda vai ser insuficiente, né? Um diagnóstico super chato de dar, porque a gente tem que invadir o paciente mesmo, muitas vezes, né? Aí, esse slide é muito importante, porque de tudo que eu falei, eu queria que na anamnese a gente tentasse... Eu sei que são muitas coisas, mas são coisas que fazem muito sentido, certo? Então, um paciente que teve 3 ou mais idas à emergência no último ano. Aí, como eu falei, o que esse paciente vem usando? A mãe está dando toda semana corticoide oral? Ou então ele acabou de suspender e entrou em crise? Ele teve uma crise grave, já foi para a UTI, já foi entubado... se ele está usando aerolim mais de um frasco por mês, certo? Se tem problema social, às vezes tem uma mãe drogadita, às vezes tem uma condição social muito difícil. Um fator importante, principalmente nos maiores, é a má percepção. O paciente que não percebe que ele está ruim, e aí ele chega muito grave na emergência. Ele não vai quando ele iniciou o sintoma. As comorbidades são importantes. A adesão ao tratamento é útil a gente perguntar. E a presença de alergia alimentar não é só... A alergia alimentar não vai causar asma puramente. A gente tem que perceber isso, é só pelo risco de anafilaxia, da gente estar diante da anafilaxia, certo? E é importante a gente tentar definir isso, porque também muda a conduta. É uma das poucas coisas que vai mudar realmente a farmacologia da coisa, né? O que a gente vai avaliar nessa criança rapidinho? Avaliação rápida, objetiva. Eu vou trazer um quadrinho que, como eu falei, a diretriz é até antiga, mas as melhores, a parte mais didática está nela, que é o quadrinho da diretriz de 2012. A gente vai tentar identificar a gravidade e tem esses critérios bem objetivos para ajudar a gente a fazer essa classificação. E ela tem que ser importante e cuidadosa para a gente não subestimar a crise. Eu vou dar o exemplo da UPA, que é onde eu mais atendi paciente asmático. A classificação da UPA é muito baseada em saturação. E aí, às vezes, o paciente só é classificado como grave quando ele está realmente já com saturação menor que 92. Mas, às vezes, está ali um cansadinho, bem quietinho, morrendo de cansaço, que vai passar 1 ou 2 horas na fila e, quando ele chegar para a gente, ele vai estar muito mais grave. E aí, a gente, lá na minha, a gente fazia isso, era até, de vez em quando, a gente recebia um carão, porque a gente puxava fora da ordem os pacientes asmáticos, quando a gente via na queixa, porque a gente tinha medo dele ter sido subestimado na classificação de risco lá fora. E era super comum mesmo a gente pegar isso. Então, a saturação ela é, às vezes, a última coisa que vai realmente piorar no paciente asmático.
E a gente tem que também fazer o tratamento tão logo a gente observe a gravidade. Não adianta a gente prescrever e deixar ele ao léu. A gente tem que pegar ele pela mão, levar na sala de medicação, pedir para fazer logo a medicação, porque senão vai dar trabalho para a gente mesmo depois. No exame físico, o CIBI, eu trouxe aqui coisas para chamar a atenção da gente, né? Como eu falei, é sibilância, dispneia, pode ter até um ataque apneia, certo? Outra coisa que pode ter, que pode até surpreender, mas o paciente pode crepitar e muito num paciente que está com crise de asma, certo? Então, vale a pena, e até entrou no documentozinho da SBP de pneumonia, que esse paciente que chega com taquipneia, com a suspeita de pneumonia, a gente primeiro faça um broncodilatador nele e observe resposta. Muitas vezes vai ter resposta. É muito mais comum uma crise de asma da emergência do que uma pneumonia. Então, as crepitações elas podem ter, são possíveis e elas limpam claramente quando a gente faz o broncodilatador. Cuidado com a ausência do chiado, né? Se o paciente está dispneico e está com ausência de chiado, é um paciente grave. Os sibiluins, certo? Às vezes, é até mais ou menos comum também pegar paciente com obstrução alta que está sendo conduzido como broncoespasmo. E aí também se perde tempo, também se atrapalha o prognóstico desse paciente quando a gente não percebe que a situação ali naquele momento é alta. O tempo expiratório prolongado ele pode passar despercebido. A gente tem que olhar procurando, certo? E a oximetria, como eu falei, ela não é um critério exclusivo. Ela ajuda a gente a classificar, mas a gente não pode simplesmente dizer que a saturação está normal e que o paciente está bem. E aí, botei em letras maiores, atentar para sintomas de anafilaxia, porque o broncoespasmo é uma das manifestações mais comuns da anafilaxia. Quando vem com urticária, ótimo, o paciente é aquele diagnóstico de rua, né? Passou na sua frente, você já percebe, mas às vezes ele não tem a pele. A pele é a mais comum, mas às vezes pode não vir. Então tem que questionar mesmo e procurar sintomas de anafilaxia quando tem o broncoespasmo. Principalmente nos mais graves, né? E aí avaliando a gravidade. Tem esse score que eu trouxe, não é para decorar, é só para mostrar o tanto que ele considera importante. Ele tanto gradua a presença da retração, das retrações, ele separa e ele pontua cada uma. Ele gradua a entrada de ar e a distribuição da sibilância como gravidade. Isso ajuda a gente a ir percebendo no nosso dia a dia, tentar treinar essa percepção, mas esse score ele não é muito prático. Eu trouxe mais para a gente ter essa noção de que cada coisinha dessa é importante e elas se somam em termos de gravidade. Esse aqui eu acho bem mais prático, é o meu preferido. Eu acho que ele é mais útil, mais claro, que é principalmente, eu gosto de olhar principalmente o que é o grave, né? Porque o paciente que não é grave, a gente tem tempo de ir lá resolver a vida dele com calma, mas prestar atenção justamente para o paciente que está muito quieto ou sonolento, certo? Porque não é normal a criança vir sonolenta, né? Então, chamar a atenção para um paciente que está desorientado, às vezes muito irritado, pedir para ele conversa com ele rapidinho, pergunta como é o nome dele, onde é que ele estuda, como é o nome da mãe, só para a gente conseguir definir isso. A gente conversa muito com a mãe, às vezes não com a criança, né? Mas rapidinho a gente consegue ver o paciente que está muito grave. Os outros a gente tem tempo de ver ali com calma. E a frequência respiratória, a gente perceber que ela pode ser aumentada no paciente asmático. A gente não taxar ele de pneumonia só porque ele está taquipneico, certo? Eu botei no final, porque assim, no slide não fica bom de fotografar, mas no final eu coloquei os dois documentos, que aí fica mais fácil para ter, para olhar. Em relação à oximetria, eu trouxe algumas considerações. Já falei bastante, mas a consideração que eu julgo mais importante é que na asma, na crise de asma, a meta da criança é mais do que 94.
não é 92, certo? A gente precisa ter uma meta de saturação maior, de 94 a 98. A gente também não quer 100, a gente quer 94 a 98. E esse paciente que já vem com saturação menor que 90, menor que 92, ele vai exigir que a gente fique do lado dele. Não é aquele paciente que a gente vai prescrever, mandar para a sala de medicação e talvez nunca mais ver ele, não. A gente tem que ir junto. E a saturação, quando já vem de cara menor que 92%, você já encara esse paciente como sendo um que você tem grande chance de precisar internar ele. Então, já serve para a gente começar a se organizar ali no plantão. Atendi um menino, chegou desaturando, tem grande chance dele precisar internar. A gente já vai direcionando nossos recursos, nossa energia para isso. Em relação à escolha, a crise de asma ela tem as farmacologias acessórias, mas ela tem 3 pilares importantes, que é básico. Baseado nisso, a gente consegue fazer muita coisa e nem precisa gastar muito nosso raciocínio para as outras, mas vou trazer aqui por ordem, mais ou menos, de importância. A oxigenoterapia ela não está indicada para todo mundo, mas eu botei ela como inicial porque a gente tem que perceber essa necessidade e tratar direcionado. E ela tem uns pormenorzinhos. A gente não pode fazer oxigênio a mais, porque a gente vai fazer um distúrbio de ventilação nesse paciente. Lembrar que esse paciente está mal distribuído ali na ventilação dele. Quando a gente está jogando oxigênio demais, a gente pode fazer shunts para locais que a gente não está ventilando bem. E aí a gente pode piorar um pouco a questão de formação de atelectasia. E aí não é legal a gente estar lavando demais esse paciente, porque também tem isso. Quando a gente está fazendo oxigênio fluxo alto, a 100%, a gente está lavando o nitrogênio dele. E aí a gente está perdendo a capacidade do alvéolo ficar aberto. E a gente pode piorar a situação desse paciente. Mas o oxigênio é necessário, principalmente nesses pacientes que estão saturando menos do que 94. Ele colocou, o Gina, nem sempre ele fala muito dessa questão do oxigênio, mas esse ano ele deixou bem claro que a gente vai tentar baixo fluxo. Certo? Então, às vezes, um catéter nasal é suficiente para a gente alcançar essa meta. A gente não precisa estar dispondo de grandes recursos em relação à oxigenoterapia. Mas também lembrar que cada paciente vai tolerar uma interface diferente. Às vezes, um bebê vai tolerar melhor uma máscara, vai tolerar até 1 ou 2 ali, uma macronebulização, que a gente vai deixar ele mais confortável. Sempre levar em conta o conforto do paciente. A gasometria não é o nosso principal referência para a definição de oxigenoterapia. O nosso parâmetro é a oximetria mesmo, que está ali super disponível na maioria das situações. Né? Uma coisa que quase todo mundo já tem o seu próprio oxímetro, já leva ali para o paciente. O ideal é que ele esteja com a oximetria contínua, mas a gente sabe que não tem disponível assim, em todos os locais que a gente atende. Uma oximetria repetida, mais ou menos ali a cada 1 hora, a gente ir lá e pedir para medir, já serve demais para titular essa oxigenoterapia. E a gente só precisa mesmo de baixos fluxos, não precisa de altos fluxos para esse paciente, na maioria dos casos. Eu trouxe aqui para mostrar, né, as interfaces. A gente teve um ganho em relação ao alto fluxo, ao catéter de alto fluxo, está mais disponível, é mais confortável, mas ele não vai ser necessário na maioria dos casos, certo? E aí a gente tem que ter cuidado com essa oferta exagerada, principalmente máscara não reinalante. É uma coisa que a gente tem que tentar usar o mínimo possível, tentar desmamar rápido, porque é danado para fazer a atelectasia. E aí um paciente que fica muito mais difícil de tirar da crise. O outro pilar mais importante, que não dá nem para a gente começar se a gente não tiver broncodilatador, né? Mas não tem muito o que inventar em relação a broncodilatador. Inclusive, esse ano, eles colocaram como que está meio que perdendo espaço o broncodilatador EV, certo? A gente usa em crises graves, principalmente um paciente na UTI, um paciente que não está sendo viável a via inalatória dele, mas é basicamente para isso. Na maioria dos casos, a gente tem que investir no broncodilatador inalado mesmo. Eles são os mais eficazes em relação aos beta-2, né? São os mais eficazes. A gente tem outros tipos de broncodilatadores, mas nosso arsenal é basicamente beta-2.
Mas o efeito dele é mais significativo acima de 1 ano. E eu acho que todo mundo já teve assim, uma frustraçãozinha de tentar um broncodilatador num bebê pequeno e não perceber ali muita melhora. Realmente, isso é estudado, é visto que o efeito é melhor mesmo acima de 1 ano. Lembrar que ele vai fazer relaxamento da musculatura lisa, ele tem um pouco de... o Aerolin, no caso, o salbutamol, mesmo sendo mais seletivo, ele tem um pouco de repercussão cardíaca, muscular, mas ele é pouco e não é uma coisa que é para trazer nenhum receio para a gente. É lembrado na literatura que o uso do salbutamol spray ele é mais custo-efetivo, ele é mais barato, ele é mais eficaz, ele é mais rápido, ele exige menos de equipe, né? A técnica que vai lá administrar, não vai precisar ficar manipulando, preparando um copinho, nem vai ter a questão também de insumos tão grande quanto o gotinha. Por isso que o gotinha vai perdendo espaço. E, principalmente, com a pandemia, o GINA agora cada vez reforça mais a questão da biossegurança, né? Então, ele chama bem a atenção para o uso do spray, certo? Como primeira opção. Só que tem um detalhe. É muito comum o uso errado do spray, mas é muito. Pode pensar no melhor hospital que você já entrou, usam errado. Então, muitas vezes, a gente está ali diante de um paciente que não está melhorando simplesmente por uma técnica incorreta. Então, você está ali diante de um paciente que não está saindo da crise, vale a pena você ir lá olhar como é que está sendo feito, ou você mesmo fazer, ou eu já fiz de trocar mesmo. Tem hora que eu desisto e digo, bora fazer gotinha para todo mundo, porque senão a gente não sai daqui. Às vezes precisa. E, às vezes, as mães sabem mais do que o pessoal que está fazendo. As mães que já são orientadas, que já são acompanhadas, às vezes, vêm dizer para a gente que estão fazendo errado. E aí é uma coisa tão simples, a gente está ali quebrando a cabeça, tentando pensar em drogas alternativas e só está sendo feito errado. Mas lembrar dessa questão, que a gente está com as emergências muito lotadas, muito problema de disseminação de vírus, a gente está cada vez mais preocupado com isso, então o uso da bombinha com espaçador também ganha espaço por causa disso. Mas não é só isso, é porque realmente ela é mais efetiva, tecnicamente ela funciona melhor. O início de ação geralmente é rápido. O pico é meia hora, mas o início é cerca de 5 a 10 minutos. E aí também é a questão de você observar se o paciente vai responder ou não, porque quando ele não responde, não adianta ficar também insistindo, tem que pensar em diagnósticos diferenciais, o que pode estar complicando esse paciente se ele não está respondendo ao beta-2. E a duração da ação, lembrar que é de 4 a 6 horas, não adianta deixar broncodilatador de 8 em 8, certo? De 6 em 6, se ele passar disso, é porque ele não precisa mais. A gente pode usar a cada 20 minutos, principalmente um paciente que chegou ali de moderado para grave, vale a pena fazer resgate. Agora, também é comum chegar paciente que não está numa crise grave. Às vezes, ele procura a emergência por insegurança da mãe, às vezes porque não tem medicação em casa. Então, tem esse viés da realidade. Assim, a gente vai estudar a asma na sala de emergência, mas nem sempre aquele paciente que está ali ele tem esse perfil, não. Muitas vezes, pode acontecer de você não precisar fazer nenhum resgate no paciente na emergência, só orientar o uso em casa e dar alta dele. É possível. Tem só que ver esse contexto, né? Às vezes falta medicação em casa mesmo e a mãe vai para a emergência só por isso. Em relação ao uso de 20 em 20 minutos ou ao uso em 1 hora, são variáveis. O GINA ele colocou como sendo equivalente. Ele continua recomendando de 20 em 20 minutos, mas coloca que o uso de 1 hora contínua, principalmente nos pacientes mais graves, ele pode ser necessário e pode ter bons resultados. Eu gosto. Quando eu preciso, eu percebo uma resposta boa quando faz 1 hora. E aí tem uma questão. Alguns, a gente não tem isso muito bem descrito assim, você vai fazer tantas gotas em tantos ml por tanto tempo, com tal vazão, isso é uma coisa meio artesanal. Então, se torna um pouquinho arriscado só nessa questão dessa manipulação, dessa preparação da medicação.
Tem locais que tem bomba de infusão para nebulização, mas a gente não tem isso, né? A gente fica enchendo copinho e faz uma carreira de copinho de café, assim, um monte, aí vai botando um atrás do outro, né? Aí, às vezes, se torna perigoso essa forma de fazer. Mas, quando fazem isso de uma forma controlada, os resultados são bons e, na prática, a gente vê. Eu trouxe essa questão da budesonida formoterol porque foi uma coisa mais ou menos nova, né? Está sendo colocado como estratégia de crise. Porém, é assim, está sendo cada vez mais valorizada essa questão de budesonida mais formoterol, que seria o Alene, o Symbicort, né? A formulação. Os estudos compararam 2 doses de budesonida formoterol de 12.400 versus 8 doses de salbutamol. Então, parece muito bom, né? Na percepção da gente ver, só fiz 2 no lugar de 8 puffs de salbutamol. Só que a nossa realidade é que é uma medicação cara, pouco acessível, e que, tirando a opção do Symbicort Spray, os inaladores de pó exigem a técnica inalatória, né? O entendimento cognitivo, o treino. Às vezes, o paciente que está numa crise ele não vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer a inalação. Então, tem esse viés. Ele está sendo muito valorizado. Às vezes, eu até me questiono se isso não tem um lobbyzinho da indústria, porque acaba que muitos estudos são financiados mesmo pela indústria, né? E eles estão valorizando demais, mas a gente, na nossa prática, isso não é muito viável. Não dá, a gente não consegue ficar fazendo na emergência resgate de budesonida formoterol, mas eu trouxe para vocês saberem que existe, que tem benefício, que os estudos mostram eficácia, que mostram segurança. E o que é mais valorizado nessa questão é só porque, nesse esquema, a gente já está dando corticoide ali para aquele paciente. Então, você não está pecando em dar só o broncodilatador. E aí é principalmente essa questão que vem sendo valorizada, do uso do corticoide inalatório para todo mundo que entra em crise. Só que tem outro viés também. Todos os pacientes que fizeram isso receberam corticoide oral. Então, às vezes, tem que ver, será que era um paciente, esse perfil, qual é o perfil? Será que dá para a gente usar isso como regra? Eu acho que ainda tem muita água para rolar para a gente começar a usar realmente na nossa prática. É muito útil aquele paciente que já usa a medicação em casa e começa a perceber um pouquinho de perda de controle. Aí, nisso aí, sem dúvida, é um uso ótimo. Mas existe, tem fundamento, tem estudo, mas ainda é pouco prático esse uso. Também ficaram testando, acho que está aqui na frente, eu chego já lá. Voltando para o corticoide, que eu falei. Não é toda crise que a gente vai precisar fazer corticoide. Não são todos os pacientes que procuraram a emergência que vão precisar de prednisone, de prelone, muito menos de corticoide venoso. A gente tem que tentar justamente, objetivamente, fazer aquela classificação que eu mostrei de leve, moderado e grave. O paciente leve, que não fez uso prévio de corticoide naquele quadro, que chegou ali só porque realmente, às vezes, a mãe não tem uma orientação muito boa em relação ao que fazer na crise. Ele procurou mais porque ela não sabia o que fazer. Esse paciente pode tranquilamente ir para casa com corticoide inalado mais salbutamol, certo? Não precisa a gente estar fazendo esse uso de corticoide em todas as vezes que o paciente procura a emergência, porque, no adulto, 5 usos de corticoide na vida já aumenta a chance de diabetes. Imagina na criança. Tem estudo na criança também, mas é porque esse foi o que eu vi na vida. Na vida. Pois é, e aí tem criança que usa todo mês, né? É por isso que a gente está assim, sempre batalhando para esse uso bem. Tem hora que vai ser necessário, tem aqui está dizendo, tem que fazer. Quando tem que fazer logo, tem que fazer na primeira hora, não é para retardar, mas tem que tentar definir quem precisa mesmo, certo? Aí, agora, puxando a bola para o corticoide, né? A gente precisa, muitas vezes, dele. Ele vai ser uma terapia importantíssima numa crise realmente moderada a grave. E quando a gente define que esse paciente é moderado a grave, a nossa decisão de fazer corticoide tem que ser rápida. Não é obrigado ser no resgate, não é obrigado, mas tem que ser feita na primeira. O Gina, esse ano, ele botou primeira hora. Antes, eles botavam
Antes ele botava 75 minutos, mas acho que ele quis reforçar esse uso, essa decisão rápida. E aí ele colocou que é para ser feito na primeira hora da chegada do paciente, no paciente que precisa. E aí foi visto que isso diminui realmente a necessidade de internação. A via oral, nesse ano, ele reforçou mais ainda a via oral. Ele botou uma lista enorme de evidências de que a via oral é preferida, é menos custosa, é menos traumática para o paciente, né? O paciente que está ali na emergência todo mês, o bichinho está sendo furado todo mês. E é menos efeito colateral, principalmente a questão de mineralocorticoide da hidrocortisona e também a questão metabólica da Dexa, que é muito usado, né? Então, a gente vai reservar a via EV para o paciente que está sem condição de via oral, que está rebaixado, que está vomitando, que realmente vão ter esses pacientes, mas não é a via preferida. A eficácia é a mesma do paciente que está fazendo, inclusive o tempo de ação também é o mesmo do paciente que está fazendo oral. A melhor resposta desse corticoide vai demorar mais ou menos 4 horas, independente se ele é oral ou se ele é venoso. Não tem benefício. Isso aqui eu trouxe, era para eu ter botado assim, uma tarja vermelha circulando, porque eu estou pegando muito no consultório os pacientes que estão fazendo Dexa e M na emergência para crise de asma. Isso não existe. Mas eu estou pegando demais. Eu não sei de onde surgiu. Alguém se embananou no meio do caminho e está fazendo as condutas que eram para ser para laringite, estão fazendo para asma. Eu estou pegando um monte de paciente que fez nebulização com adrenalina, que também não tem cabimento, e Dexa e M para crise de asma. Não é para fazer, no máximo, uma prednisolona ali. Só tem um detalhe em relação ao broncodilatador, e aí essa questão venosa, às vezes, vai ser mais necessária. É o paciente que está muito obstruído, às vezes ele não vai ter uma boa resposta ao broncodilatador. Então, aumenta mais ainda a necessidade do corticoide, certo? Aquele paciente mais grave, ele de cara vai ganhar corticoide, até porque essa resposta ao broncodilatador dele vai ser um pouco mais fraca. E o uso do corticoide é interessante, ele é importante tanto naquela gravidade ali, como até na internação mesmo. A gente, às vezes, tem que ficar manejando também um pouquinho de gestão de leito, né, quando a gente está na emergência. Então, a gente saber que fazer essas condutas iniciais, rápidas, objetivas, direcionadas, a gente vai conseguir dar alta para esses pacientes. E isso é um ganho muito grande, né? Conseguir agir, melhorar, daqui a 1, 2 horas o paciente tem alta, excelente. E aí, quando é que esse paciente vai ter mais necessidade do corticoide, né? Quando o paciente não tem resposta. Então, aquele paciente que chegou leve, que eu não queria fazer corticoide, mas ele não teve uma melhora, eu posso precisar fazer. Quando o paciente já estava tomando corticoide, eu não posso deixar ele sem. Se ele já estava tomando e exacerbou, ele vai precisar manter. E o paciente que fez exacerbações graves recentes, a gente acaba tendo que fazer também. Sempre lembrar aquela pergunta lá inicial dessas gravidades, desse histórico desse paciente, né, que vai ajudar a gente a definir a terapia. Aí, um detalhe que eu chamo mais atenção até para a bronquiolite, né, que foi avaliada as crianças pequenas, os menores de 5 anos, que os menores de 5 anos eles têm muito mais interferência viral nas manifestações, nas exacerbações. E aí, neles, a resposta ao corticoide é mais inferior. É uma coisa fraca, frustra. E os pacientes com menos de 1 ano, eles têm menos probabilidade ainda. Esse paciente, às vezes, não vai ter mesmo indicação de corticoide, se for menor que 1 ano, certo? Porque é improvável deles se beneficiarem do corticoide sistêmico, independente da gravidade. Então, assim, eu peguei uma BVA, o menino está gravíssimo, eu vou fazer corticoide. Não adianta. Não adianta. A gente fica querendo fazer alguma coisa, mas não adianta.
tem algumas recomendações em relação também ao corticoide inalatório como um ataque ali, naquele momento que eu vou fazer resgate, eu vou fazer corticoide inalatório. Ele tem papel, faz um pouco de sentido, só que ele vai precisar de doses altas. Mas o paciente, digamos, eu estou diante de um paciente diabético, eu não quero piorar a situação dele, eu posso fazer doses bem altas de corticoide, às vezes até mais de 1.000 microgramas, 1.600 microgramas podem ser feitos para evitar o corticoide sistêmico. Mas, assim, ainda não é uma recomendação, não é uma coisa estabelecida, assim, não está nos fluxogramas. É só saber que existe essa possibilidade, que teve um ano que o Gina colocou isso como uma coisa maravilhosa, e depois ele já meio que não repetiu mais essa recomendação tão forte, mas ela tem um pouco de sentido. Aí vão os outros, como eu falei, as medicações acessórias, que a gente tem que ter no nosso arsenal, tem que saber da possibilidade. São muito úteis, mas não são o pilar. Se você tiver corticoide broncodilatador, você tira o paciente da crise em muitas situações, não precisa de muita coisa. É tanto que, muitas vezes, a gente consegue orientar uma mãe a tirar o paciente que mora muito longe de hospital, que não tem assistência, a gente ensina bem direitinho, ensina a fazer resgate, ensina a fazer quase toda a conduta. Então, a gente não precisa de grandes recursos, isso é ótimo. Em relação ao hipatrópio, ele é bom, ele é recomendado, e principalmente o paciente que já chegou grave, ele já é para entrar mesmo na conduta inicial, certo? Lá no GINA ele vai colocar assim, a critério do médico pode ser considerado, mas o próprio GINA coloca que no paciente grave ele já deve ser feito. Por quê? Porque ele está agindo por outra via, para fazer broncodilatação também. Não dá para fazer sozinho, não vai ser um tratamento que sozinho ali vai fazer grandes efeitos, mas ele é um ótimo adjuvante ali naquele tratamento. E aí ele é visto o quê? Qual é o detalhe do atrovente? É que se o paciente fez ali no pronto-socorro, ele vai diminuir internações, vai diminuir a necessidade de hospitalização, e isso é ótimo. Mas o paciente que já está internado não foi visto tanto benefício. Então, o uso do atrovente, ele é ali mesmo na sala de emergência. O grande papel dele é o paciente que chegou grave, que você vai fazer o possível para não internar. Depois que ele internou, você não precisa deixar na prescrição. Realmente o atendimento inicial. O tempo de início dele é relativamente lento. Então, também tem isso. Se você decidiu, é melhor fazer logo, porque é justamente aquele momento que você está tomando as decisões dos pacientes, avaliando a necessidade de internação. Então, já chegou grave, já faz, porque o pico de ação dele é só com 60 minutos. Diferente do broncodilatador, que com menos de meia hora já está no pico de ação. Às vezes, em 10 minutos, já tem boa resposta. A atropina é uma prima do hipatrópio, né? Mas ela tem uma toxicidade, mais intolerância, muitos pacientes não toleram a atropina, a gente não precisa ter esse medo em relação ao atrovente, apesar de ser mais ou menos a mesma classe, a gente não precisa ter esse medo. E também tem uma questão assim, a atropina ela inibe a depuração mucociliar, aquele paciente que está com muito muco, ele pode piorar um pouquinho a depuração, mas o atrovente não faz isso, então a gente não precisa ter esse medo. É uma medicação segura. Então, assim, quando combinado a um beta-2, ele melhora, alivia os sintomas, melhora a função pulmonar, mas mais do que qualquer droga, mas combinado. Sozinho ele não tem esse efeito. O efeito dele é modesto. E nas crianças hospitalizadas ele não se mostrou eficaz, né? Que é o mais importante que eu acho que tem para a gente lembrar, é que o uso do atrovente é no atendimento inicial. O sulfato de magnésio. Tem muita pergunta sobre o sulfato de magnésio, mas ele tem um papel importante, o sulfato de magnésio. Ele deve ser considerado logo. Não precisa ser uma medicação que você vai deixar para uma última necessidade, não. O paciente que chegou grave, que ali depois de 1 a 2 horas de conduta, de terapia, não está respondendo bem, a gente já tem que tomar a decisão de entrar com sulfato de magnésio. E aí uma pessoa me perguntou um dia desse, faz pouco tempo, disse assim, Lorena, depois que a gente faz sulfato de magnésio, a gente deixa o paciente internado quanto tempo? Na verdade, a gente faz ele para não internar,
O sulfato de magnésio ele é também bem precoce. A tentativa é de não internar, a tentativa de não ir para a UTI. Não é para ficar esperando a vaga da UTI, não. A gente tem que fazer antes. Se a gente ficar esperando a vaga da UTI, a gente vai piorar a situação do paciente, a gente vai perder o benefício do que teria dessa medicação. Ele é para ser feito assim que você percebe a necessidade. 1 resgate, 2 resgates, fez essa terapia inicial toda otimizada, o paciente não melhora, é para entrar com sulfato de magnésio. Detalhes, o benefício dele é mostrado principalmente nas crises graves, crises leves ou moderadas não tem papel. O outro detalhe é que ele é mais bem definida a resposta dele em crianças maiores de 2 anos. A questão é justamente porque, assim, muitas vezes essas crianças menores de 2 anos elas não têm uma asma de verdade. Muitas vezes elas têm outros fatores, uma própria bronquiolite mesmo. E aí a falha da resposta, muitas vezes, é para saber de quem que a gente está tratando, né? Se realmente é um paciente asmático. É tanto que a maioria das terapias em relação à asma vão considerar realmente crianças maiores, que são crianças sabidamente asmáticas. Mas ele reduz internação, então o papel dele é logo mesmo, é na emergência, é para tentar não internar. É usado assim que o paciente não responde ao SABA, é o beta-2, né? Porque é mais fácil de falar e de escrever. É o SABA e o corticoide sistêmico, que pode ser oral. E o benefício dele é significativo, é real. Quem usa vê a resposta, mas é em crise moderada grave. E ele age como bloqueador de canal de cálcio, né? Ele relaxa a contração do músculo. A gente às vezes tem um certo receio do sulfato de magnésio pelos efeitos colaterais que a gente conhece, né? Só que a dose que a gente usa, a dose máxima é 2 gramas. Essa dose máxima ainda é pequena para grandes efeitos colaterais. A gente só vê esses efeitos colaterais quando o nível sérico do sulfato de magnésio aumenta muito. E eu acho que quem já tentou repor magnésio num paciente que está com magnésio baixo, vê o tanto que a gente faz para conseguir subir. Não é pouca coisa que a gente precisa para subir o magnésio, não. É muita coisa. Então, esses efeitos colaterais que são realmente temerosos, eles não são tão comuns. A gente não vai ver nas doses que a gente faz para a crise de asma. Ele só diz assim que os pacientes devem estar monitorados, mas o monitoramento que a gente faz é um monitoramento que a gente consegue fazer numa sala vermelha, um monitoramento que a gente consegue fazer numa sala de estabilização, certo? Não é isso que vai definir que o paciente precisa da UTI. Claro que se ele tiver UTI disponível é melhor, né? Tem hospital que se o paciente tem uma crise de asma, ele vai para a UTI, é ótimo, mas não é para ser um impedimento, não é para ser uma coisa que vai atrasar a nossa conduta. A dose. Essa dose de 25 a 75, ela fica bem segura. O Paus, eu acho que ele coloca 100, né, doutora? O Paus chega a 100 miligramas por quilo. E é lembrar só da dose máxima, que é de 2 gramas, e que a gente vai infundir isso mais ou menos 20 a 30 minutos. Já perguntaram também assim, pode repetir? Tem uma das recomendações que ele diz que pode ser repetido uma vez, mas ele não coloca um limite de tempo. É uma resposta que não está muito clara na literatura, essa questão de poder repetir, mas é dito que pode. Os eventos adversos, que é principalmente a hipotensão, que a gente tem mais medo, ele depende do nível sérico mais do que o dobro. E a gente dobrar um nível sérico de magnésio não é tão fácil, não é tão rápido de dobrar, não. Então, a gente consegue manter uma boa segurança da medicação. Foi questionado também o papel do sulfato de magnésio inalatório. Ele, às vezes, é citado, mas é muito menos padronizado isso. E, às vezes, eu penso que é desnecessário. Se a gente tem o sulfato de magnésio ali para fazer EV, que a gente já tem uma dose bem recomendada, uma forma de usar já bem conhecida, é melhor fazer EV. Até porque, justamente, às vezes, esses pacientes que estão mais graves, eles estão com a ventilação mais prejudicada. Então, às vezes, o inalatório não vai chegar bem ali naquela via aérea distal. Então, o benefício ele realmente é mais... E isso não é só o que eu penso, é literatura mesmo. Meta-análise viu que o uso intravenoso tem resultados mais claros do que o uso inalatório. Então,
A menos que você tenha um paciente ali sem veia, né? Pode ser considerado, é importante saber da possibilidade para a gente, o que a gente quer, numa emergência, é ter plano A, plano B, né? Mas é saber que o venoso vai ter resultados melhores. Aí o que eu falei, adrenalina, gente, eu estou vendo demais, eu não sei de onde saiu isso, mas é puramente recomendado para anafilaxia. E aí, se for anafilaxia, vai ser intramuscular. A adrenalina nebulizada só tem papel para via aérea superior, para edema, para laringite, certo? Não é um tratamento para broncoespasmo. Se a gente for ver, ele faz um certo sentido, porque vai simpático, vai fazer broncodilatação, mas não é feito para isso. O broncodilatador ele tem muito mais benefício do que uma adrenalina. Não tem sentido a gente estar usando adrenalina para crise de asma, se for puramente asma. E aí, se a gente está diante da anafilaxia ou angioedema, a gente vai usar intramuscular, né? Não é inalatória. Azitromicina. Perguntam muito também, né? O papel da azitro, às vezes o paciente sai com prescrição de azitro. Quanto mais se fala, mais se reforça a questão da resistência da azitromicina. É um antibiótico que ele é muito fácil de causar resistência, das bactérias ficarem resistentes a ele. Então, é um antibiótico que é para a gente ter cuidado, não é para encarar como é um antibiótico fraquinho, vou fazer aqui por via das dúvidas. Não é para ser feito com isso. Alguns estudos existem em crianças pequenas para sibilância recorrente induzida por rinovírus, e isso é uma coisa ainda muito da parte assim de filosófica. Ainda é uma coisa que não tem aplicação prática. Então, não é para a gente estar fazendo de rotina no nosso pronto-socorro a azitromicina. Agora, eu estou ali, como eu falei mais cedo, né, que é um diagnóstico diferencial. Estou ali diante de um paciente que nunca cansou, que não tem crises recorrentes de tosse. Ele chega para mim tossindo há 1 mês, chega a tossindo há 2 meses. A ausculta não está ali muito clara. Aí sim, eu vou fazer, se eu estiver pensando numa pneumonia atípica, eu vou dizer para a mãe, mãe, estou pensando aqui que seu filho pode ter uma pneumonia atípica, eu estou prescrevendo esse remédio por isso, isso e isso. Não pensar que está fazendo azitromicina, às vezes a gente diz assim, é como imunomodulador, como efeito anti-inflamatório. Gente, essa parte ela existe, mas ela é ainda numa faixa muito teórica, ela não é uma coisa para ser rotina da gente no pronto-socorro. É para um paciente que está internado há não sei quanto tempo, dependendo de O2, que está fazendo. São pacientes muito pontuais que vão ter essa indicação. Eu coloquei aqui as tabelinhas de dose, só para a gente, se alguém perguntasse, para eu poder pescar, assim, né, para poder mostrar, mas eu botei o documento no final, que é mais fácil para ter para consulta, certo? Mas só para reforçar, porque assim, a dose de salbutamol, cada vez que a gente vai numa literatura, numa diretriz, diz uma dose diferente. Tem canto que iguala 2 puffs para todo mundo. Mas, assim, GINA e diretriz brasileira, alguns botam de 4 a 10, 4 a 8. Aqui ele coloca ainda aquela possibilidade de fazer 1 a cada 3 quilos. Para mim faz mais sentido, certo? Só lembrar dos extremos que não adianta fazer tão pouco, então o GINA coloca de 4 a 10. De fazer no mínimo 3 ou 4 puffs ali para as crianças menores. Deixa eu ver se tem mais algum importante aqui. Aqui na diretriz brasileira, né, ele coloca 1 a cada 2, 3 quilos, a dose máxima de 10 jatos, que é essa dose que a gente usa mais. Ainda dá para usar essa mesma recomendação para o salbutamol. O salbutamol, ele, inclusive, a gente tem como ele é mais seletivo, um pouquinho mais seguro, a gente ainda consegue arredondar um pouquinho. Para aquele pacientezinho menor, a gente fazer a cada 2 quilos, certo? Às vezes a gente fica naquela dúvida, o menino é tão pequeno, vou fazer só um puff. Não, às vezes dá para fazer 2 puffs para um meninozinho de 4, 5 quilos, certo? Só lembrar aquela questão que eu falei mais cedo, que às vezes ele realmente não vai ter uma resposta muito interessante ali ao broncodilatador, certo? Mas é uma questão de idade, da causa do broncoespasmo. Não. A gente está se enganando se a gente fizer antialérgico.
Antialérgico vai resolver ali um pouquinho de sintoma de nasal, aquele gotejamentozinho que pode estar causando tosse. Mas o paciente está com broncoespasmo, ele precisa de corticoide e broncodilatador. É só isso. Não adianta loratadina, não adianta Ixizine, não adianta... A PRED, os estudos pegaram e foram comparar efeito, né, eficácia, segurança, e aí, quanto mais se estuda, mais se vê que, em termos de balança, efeito colateral e resposta, a resposta é igual e os efeitos colaterais são muito menores, usando a PRED. A PRED é mais segura. Então, a hidrocortisona, metil, Dex, a Dex é melhor nem pensar, assim, não vai, a menos que seja o único corticoide que tem no serviço, mas geralmente é mais comum ter a hidrocortisona, né? Mas é para o paciente grave, entubado, rebaixado, não precisa fazer para um paciente que, mesmo grave, mas que ele está ali com condição de fazer VO, PRED. É muito mais simples, é até mais rápido fazer do que ainda ir pegar um acesso, do que ainda ir funcionar esse paciente. E realmente é mais seguro. Então, realmente, não tem papel para antialérgico, antihistamínico. Às vezes, a gente faz retardar a melhora do paciente, porque tanto a gente quanto as mães ficam com a percepção de tentar investir no antialérgico e aí atrasa o uso do broncodilatador. E aí, quando atrasa, o paciente vai fazendo mais obstrução e vai ficando mais difícil de tratar. E o corticoide é oral mesmo. Agora, só lembrando, eu estou valorizando muito o corticoide, mas tem os pacientes que não vão precisar do corticoide sistêmico, vão precisar só do corticoide inalatório, certo? Que é uma faca de dois gumes, né? A gente precisa dele para melhorar o status do paciente, para melhorar até o risco futuro dele, mas às vezes a gente fica diante dos efeitos colaterais. E aí realmente são pacientes que têm essas idas muito frequentes à emergência, né? É 1 a 2. Ainda é essa mesma dose. Também foi estudado assim até... uma coisa, eu não falei, mas vou falar de boca, não escrevi. O uso do corticoide oral, sistêmico, qual for que a gente escolha, ele não precisa ser longo. Basta fazer 3 a 5 dias. A maioria dos pacientes que eu estou no consultório, como eu tenho mais contato, eu mando só fazer 3 dias. Aí eu digo, no terceiro dia me dê notícia. Aí, geralmente, já estão tudo zerado no terceiro dia. Não precisa fazer muito prolongado, 5, 7 dias, não. Às vezes, o adulto precisa, mas a criança é de 3 a 5. 3 dias, na maioria dos casos que eu precisei, resolveram. Aí aqui o fenoterol, ele não foi proibido, ele só está sendo pouco produzido. A marca, o Berotec marca deixou de ser produzido e o genérico está difícil, mas ele ainda é possível ser feito, certo? Ainda tem seu valor. E existe o fenoterol spray, mas é super difícil de encontrar, mas existe. Eu trouxe aqui só para saber. Como também existe o Atrovent spray. Às vezes é um pouco difícil de titular, dependendo do que a gente quer fazer, né? Mas ele existe, ele é útil, o Atrovent Spray. Só que eu já vi ao vivo, mas é mais difícil a gente ter, né? A terbutalina, a aminofilina, o salbutamol EV, a aminofilina e teofilina, elas estão praticamente em desuso. Cada vez mais, cada ano ele vem dizendo que não precisa, que não é para fazer, que efeito colateral é muito superior ao benefício, que o broncodilatador é realmente o que tem papel, o beta-2, né? E a terbutalina e o salbutamol, ele também reforça assim, que são só os pacientes que só têm essa condição venosa, né? Realmente tem paciente que a gente não consegue. Às vezes, até o dispositivo de conseguir adaptar ali o paciente que está em ventilação mecânica, às vezes a gente não está conseguindo. Já aconteceu muitas vezes de não ter a interface para ligar no ventilador, a gente fica na dúvida se fazer o puff ali dentro vai servir. Aí, nessa situação, é melhor fazer EV, porque aí você garante que o paciente realmente está recebendo. Aí, lembrar só uma coisa, eu venho sempre mostrando isso, mas só para reforçar que o Atrovent, a dose, a gente pega muitas vezes subdose dele, quando está vendo assim, nas prescrições. O Atrovent acho que ele está aqui, deixa eu mostrar. Até 10 quilos, ele é 10 gotas.
Acima de 10 quilos, ele é 20 gotas. E acima disso, até adulto, ele é 40 gotas. Não adianta a gente fazer dose menor do que essa, certo? É 10, 20, 40. Decorar o 10 e o 20 já ajuda muito, porque é difícil a gente precisar nos maiores. Mas acima de 10 anos é 40. Eu pego muito. Vi demais adulto fazendo 20 gotas de atrovente. Muito comum a gente pegar, mas a dose é 40. É 10, 20, 40. Aí aqui a dose da PRED, né, reforçando, é 1 a 2, é para ser administrado na primeira hora. Aqui abaixo são outras opções, mas lembrar que a primeira a opção da gente vai ser a PRED. Aqui eu tinha colocado só um fluxogramazinho, ficou ruim de ler, a letra ficou pequena, mas é só assim, para resumir. O paciente que está numa crise leve a moderada, muitas vezes ele vai precisar só daquele resgatezinho, vai fazer 20 minutos, né, os jatos de 20 minutos 3 vezes, muitas vezes ele vai conseguir ter alta. Alguns deles não vão precisar de corticoide oral, é aquela crise leve. A gente vai reavaliar, o paciente está ótimo, às vezes limpou a ausculta, vai para casa. Aí eu vou já mostrar o que a gente vai... O mais importante em relação ao que tem de novidade é o que a gente vai fazer para casa, para eles. Agora, o paciente grave, de cara, eu já entro com atrovente, eu já entro, muitas vezes, com O2, porque a saturação, às vezes, entra na classificação de gravidade, e já entro com o corticoide. E aí, de cara, eu não preciso entrar com sulfato de magnésio, mas eu já vou pensando. Se esse paciente não responder, qual é a minha carta na manga? É o sulfato de magnésio, na ausência de resposta. Quando o paciente, vou reavaliar ele a cada 1 a 2 horas, certo? A cada hora é um bom parâmetro para a gente ver se ele está melhorando. Está melhorando, começa a espaçar, deixa o beta-2 de hora em hora, depois de 2 em 2 horas. E quando é que eu vou tomar a decisão de dar alta? 4 horas, deixa ele a observação em 4 horas. Ele está zerado, sem oxigênio, está ótimo. Às vezes melhorou tudo, não está mais tossindo. Nem precisa estar com a ausculta limpa, certo? A ausculta limpa não é uma meta na emergência. Mas ele está ali com aqueles parâmetros saturando bem, 94 a 98 em ambiente. Consegui espaçar o beta-2, consigo tranquilamente dar alta desse paciente. Ele não precisa ficar em observação, não precisa ser internado. O paciente que, nessas 4 horas, manteve a necessidade ali do aerolim de hora em hora, aí eu interno, certo? A decisão é ali, nessas 4 horas. Então, ali durante o seu plantão, você consegue decidir quem você vai internar e quem você vai mandar para casa, na maioria das vezes. E se o paciente piorou, a gente tem que pedir a vaga de UTI, né? São pacientes dinâmicos, então a necessidade de reavaliação é importante, a avaliação a cada 1 a 2 horas. E são parâmetros bem objetivos, a saturação, observar o esforço e ver pelo menos se a ausculta tem alguma melhora, né? Ela não precisa estar 100%, mas ela tem que ter alguma melhora. A função pulmonar, ela está na teoria, certo? Tem ali, lá naquele quadro que eu botei no começo, ele bota assim, a função pulmonar foi de menos de 50% para mais de 60%. É legal saber que existe isso, mas a gente não consegue fazer isso na prática, né? Às vezes a gente mal consegue voltar para reavaliar o paciente, quanto mais está ali fazendo pico de fluxo, né? Mas existe, faz parte dos protocolos, mas eu coloquei aí só para pontuar, né? Uma coisa que na nossa realidade é muito importante é a gente ver a capacidade do cuidador, né? Então, às vezes, a gente esbarra na capacidade do cuidador. O cuidador que é muito orientado, às vezes a gente consegue dar alta. Como eu falei, às vezes a gente consegue ensinar a fazer o resgate em casa tranquilamente. Um cuidador que é orientado, que sabe perceber a crise, que sabe perceber a necessidade de ir para o hospital, é fácil, mas muitas vezes a gente não consegue, né? Tem esse viés. E quando a gente está num nível de atenção que não é hospitalar, a gente tem que sempre estar de olho se esse paciente vai precisar ser transferido, né? Quando a gente está ou num posto de saúde ou numa UPA, por exemplo, a gente tem que sempre ter isso em mente, né? De tentar definir se esse paciente é realmente um paciente que vai responder. Mas a maioria das vezes responde. Muito comum um paciente sair fácil de uma crise se ele for realmente bem conduzido logo do início.
Indicação de UTI, aquela crise grave que desde o começo eu venho falando, né? A crise grave, muitas vezes, às vezes, ela já vai mostrar a necessidade de UTI na primeira hora. Não quer dizer que é assim que chegou, não, mas às vezes ali na primeira hora você já reavalia, já começa a pensar que esse paciente pode precisar. E como a gente sabe que não é rápido, é melhor mesmo na primeira hora. Percebeu a ausência de melhora ou piora, é pedir a vaga da UTI logo. Se o paciente está rebaixado, se está diminuindo a frequência respiratória, se diminui a entrada de ar na ausculta, se ele não consegue falar e a PCO2 começa a elevar, como eu falei, que a PCO2 se eleva tardiamente. Então, se começou a se elevar, esse paciente vai ter indicação de terapia intensiva. E exame, eu não falei de exame até agora, porque exame não é necessário na crise de asma. Resumindo, não é para a gente estar fazendo exame nenhum. Ausculta, examina, prescreve, reavalia e manda para casa, basicamente. Quando é que eu vou precisar de uma gasometria arterial? Aquele paciente que está saturando menos de 93, porque como a Luana mostrou, tu mostrou, não foi uma tabela da proporção. Às vezes começa a não ter uma relação direta da saturação com a PO2. Então, se o paciente começa a cair ali de menor de 92, é porque a gente já perdeu a equivalência da oximetria para a saturação. Então, nesse paciente, eu preciso fazer a gasometria. Também não é na primeira avaliação, certo? Avaliei, fiz a conduta e o paciente continuou saturando menos do que 93, 90, aí eu vou pedir gasometria. O paciente que tem fadiga e sonolência é porque muitas vezes ele já tem mesmo a PCO2 elevada, então a gente vai pedir para ele, certo? Raio-X. Se a gente fizer raio-X de todo paciente que chega com crise de asma, a gente vai dar um monte de diagnóstico de pneumonia sem ser. É muito comum. Ave Maria, é o que mais enche meu consultório, é paciente que diz que tem pneumonia de repetição. Aí, quando você vai ver, ele tem um monte de crisezinha de asma, aí o raio-x fica aquele borradinho, ganha antibiótico, às vezes interna, e não era. Só que aí isso trouxe um estresse enorme para a mãe. Imagina uma mãe que tem um filho que todo mês está tendo pneumonia. Pelo amor de Deus, ela fica doida. E aí não precisa, a gente vai fazer tratamentos, a gente vai ser iatrogênico se a gente ficar fazendo raio-x para todo mundo. Então, a gente vai fazer para o paciente que entrou numa crise grave ou que o exame físico desse paciente direcionou a gente para pensar numa complicação. Esse paciente entrou numa crise grave, de repente ele piorou, de repente caiu a saturação. Será que ele fez um pneumotórax? Será que ele fez uma atelectasia? Ou será que esse paciente... Estou ali tratando bem direitinho, fiz tudo que tinha que fazer, ele não melhorou. Será que ele realmente tem uma asma? Será que ele não está fazendo uma insuficiência cardíaca e fez um quadro parecido? Então, eu posso usar o raio-x para diagnóstico diferencial e para avaliar a complicação. Mas não precisa, nem é legal a gente fazer assim que o paciente entra. Às vezes, a gente tem uma conduta mais ou menos comum da gente primeiro nebulizar, primeiro estabiliza o paciente, deixa ele no melhor dele, se a gente realmente quiser fazer raio-x, aí faz quando ele está no melhor dele, porque muitas vezes, eu entendo, às vezes o paciente teve um gatilho viral, ele gripou, teve febre, às vezes ele está ali ainda com febre no seu atendimento, você está na dúvida, mas tenta deixar ele o melhor, tenta baixar a febre dele, tenta deixar ele bem organizadinho para fazer o raio-x, para fazer, se for fazer hemograma também fazer sabendo que o paciente no momento de estresse, que o paciente que tomou corticoide, às vezes ele já tomou em casa, ele vai ter leucocitose. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa avaliação, porque senão a gente vai dar diagnóstico de pneumonia para um monte de meninos sem ser, né? Então, a gente vai fazer quando a gente realmente suspeitou pela história clínica que ele tem uma infecção, ou então o menino tem uma ausculta muito localizada. Eu realmente estou achando que ele tem mesmo pneumonia. Então, eu vou pedir sabendo que eu estou procurando mesmo a pneumonia, né? Eu posso precisar pedir eletrólitos naquele paciente que já está comigo há várias horas, às vezes está internado, aí que usou corticoide, hidrocortisona, que faz distúrbio de sódio. Aí, às vezes, eu preciso ficar dosando eletrólito. Posso precisar dosar o magnésio no paciente que eu fiz magnésio. Eu posso precisar dosar potássio no menino que está fazendo beta-2 direto, porque eles fazem hipocalemia. Mas também é aquele paciente que já está ali ficando, né? Um paciente não é um atendimento inicial, é um paciente que já está ali basicamente internado.
ou se eu fiz xantina. Mas aí, como eu disse, a gente quase não faz xantina, então a gente não precisa mais se preocupar em relação a isso, certo? E aí, esse aqui, para mim, é o que eu considero mais importante. Falei da crise, tirando o menino da crise, não sei o quê, mas o que eu acho que mais impacta. A crise é importante, a gente tem que saber manejar, mas como eu falei, como eu mostrei, não tem muito o que inventar na crise, não. São poucos passos, são poucas medicações, mas o que vai impactar a vida do paciente é isso aqui. É quando eu vou decidir alta, o que eu vou fazer para ele. Então, o paciente que já, como eu falei, já estava saturando ali bem, tranquilo, melhorou tiragem, melhorou frequência, melhorou a ausculta. E durante esse período de observação, não precisei ficar fazendo doses não planejadas, né? Não precisei repetir ataque, aí deixo o paciente mais tempo. Mas se o paciente está bem, está respondendo bem, eu posso dar alta. Só que eu tenho que preparar a alta dele. Esse paciente ele precisa ter um plano de ação por escrito, dizendo o que fazer, quais são os sinais de piora. Vale a pena a gente deixar um modelinho pronto no computador, procurar hospital em tal situação, e principalmente ensinando as doses das medicações, certo? Tem que estar por escrito. E ele tem que ter alta usando corticoide inalatório. O paciente asmático foi para a emergência. Se ele não usava, ele tem que usar. E se ele já usava, ele tem que aumentar a dose por pelo menos um mês. E tem uma coisa que é mais difícil, mas eu vou falar. Que ele precisa ir para um pneumologista depois de 2 dias. É. Aí, assim, ele teria que ser reavaliado em 2 a 7 dias, mas se houve a hospitalização, ele tem que ir para um especialista. Se ele teve a crise dele e não foi hospitalizado, ele pode ir para o pediatra dele tranquilamente, mas é porque ele precisa ser reavaliado naquele momento ainda. Ele saiu de alta, mas ele não está 100%. Então, ele precisa, pelo menos, receber essa orientação. Eu sei que, às vezes, vai ser difícil até o pediatra que já acompanha conseguir ver em 2 dias. Mas é importante a gente falar, até para a mãe saber que o paciente ainda está ali naquele risco, né? Ele pode precisar de uma atenção maior. E aí, como eu falei, se ele não usa, ele tem que sair usando, porque ele teve uma crise grave, ele tem que sair usando corticoide inalatório. Se está na dúvida se ele vai conseguir ir, se ele vai conseguir ter um segmento, prescreve uma dose que não seja tão alta. Porque, mesmo que ele demore, é melhor dizer para a mãe, a senhora faz aqui 50 microgramas de manhã e de noite, 100 microgramas por dia. Fique fazendo até conseguir a consulta, é mais benéfico para a vida desse paciente, é mais protetor para ele, que ele saia usando, mesmo que seja ad eterno, do que ele sair sem nada. Então, é legal a gente já deixar a nossa receita, que antes saía com a aerolinha, ela não sai mais só com a aerolinha, ela tem que sair com o Clenil junto. Pode ser o Clenil tranquilamente, certo? Não precisa ser nada muito sofisticado, não. O Clenil, a gente resolve a maioria da vida dos asmáticos, certo? Mas tem que sair. A mesma mão que prescreve o salbutamol tem que prescrever o Clenil agora na alta, certo? O corticoide oral, para quem precisou, não é todo mundo que vai precisar, mas quem precisou tem que sair com corticoide oral por 3 a 5 dias e tem que estar muito claro para o paciente. Eu peguei hoje uma bichinha que teve alta em maio e estava usando salbutamol todo dia de 6 em 6 horas, desde maio. Pois é, porque a pobre da pessoa que deu alta, deu na melhor das intenções. Ela botou assim, usar salbutamol, tantos pulsos, de 6 em 6 horas até o retorno. Só que o retorno dela foi hoje. Ela teve alta em maio. Então, assim, parece bobagem, mas deixar assim, o óbvio precisa ser dito. Então, geralmente, uma semana ali que o paciente vai precisar, deixa por escrito, porque é muita informação também para a mãe poder, né? Ela passou por internamento, estresse, não sei o quê, cheia de preocupação, deixa o máximo de informação por escrito. A forma de usar a bombinha, nem todas sabem, então, o meu modelo de receita também, eu não preciso ficar escrevendo toda a vida, eu copio e colo o modo de usar. E aí eu digo para a mãe, ensino e tal, mas digo, eu sei que a senhora pode ser que esqueça, está aqui por escrito. É por escrito, certo? Ele deixou essa parte de não dar apenas instruções verbais, está escrito bem grande no GINA, não dá instruções verbais. Tem que ser por escrito, pode ser desenho, mas tem que estar
numa forma registrada para a mãe levar. E aí essa questão do retorno é importante. Eu sei que é muito difícil, até no contexto particular, mas é dizer que o paciente precisa ser reavaliado. Nem que ele volte. Quando eu trabalhava na UPA, eu mandava voltar no meu plantão. Na UPA, conversava com os colegas, deixava por escrito no prontuário que mandei o paciente voltar. Mas dava certo. É ruim. Eu acho que o pior é o SEIBM, que não tem prontuário eletrônico, aí a ficha que a gente atendeu se some e ninguém sabe mais o que fez pelo paciente. Mas onde tem prontuário eletrônico, eu sei que às vezes é chato você gerar um fluxo extra, né, para o setor, mas às vezes é aquele paciente que você está meio na dúvida se dá alta, coloca para ele voltar em 2 dias, orienta bem direitinho, que é seguro também, certo? Resumindo, mensagem para casa, que as exacerbações podem ser leves e podem não precisar de corticoide oral, mas elas sempre vão precisar de corticoide inalatório, certo? Qualquer exacerbação de asma que precisou de pronto atendimento precisa ser um paciente que vai ter mais atenção. E aí é o nosso papel, né? E lembrar que a base da terapia não precisa de grandes coisas, é corticoide e broncodilatador. E o corticoide pode ser o mais simples que for. Acho que é só. Oi?